Fala pessoal, começando mais um podcast e hoje tá legal pra caramba, você tem que dar uma olhada. Você que tem a tua religião, ou você que não entende muito de religião, mas sabe que tem o nosso Deus Criador, enfim, e sabe dos bons costumes, da Bíblia, mas não entende muito de liturgia, de diferenciação, né? A gente vai falar muito do cristianismo aqui. Do meu lado tá o Maurício, que vai me ajudar a perguntar algumas coisas para duas grandes referências em Guarulhos, né? Uma referência aqui é o Padre Bosco. Ele é pároco da Igreja Catedral aqui de Guarulhos, uma grande referência. Todo mundo que é católico, né, referência do mundo católico, é o Padre Bosco aqui na cidade. Quem é católico sabe de quem eu estou falando. E agora a gente está aí com o nosso pastor Marcinho. Marcinho Salve. é o pastor responsável por Guarulhos do Bola de Neve. Guarulhos, mais alguma cidade? É região de Guarulhos, né. Região aqui do Alto Tietê, aqui, Isso, Guarulhos. essa região. É o cara que comanda Bola de Neve, igreja evangélica. Depois a gente vai falar um pouquinho, que tem algumas diferenciações na igreja evangélica também, Bora. na católica, as correntes, enfim. E é isso que a gente quer saber. Vamos. Algumas coisas que eu vou perguntar, eu teoricamente sei a resposta, mas muitas outras eu não vou saber. E é curiosidade minha, que acredito que vai ser a curiosidade de quem tá ali atrás da telinha, atrás da câmera. Mas vamos começar. É, como é que nasceu essa distinção, assim? Qual que é o histórico para que a Igreja de Cristo se ramificasse? E hoje a gente tem o católico, a gente tem o evangélico, algumas outras, mas aqui, como vocês católicos e evangélicos, como é que nasceu essa divisão? Em primeiro lugar, boa tarde a todos, Mauricião, Ah, gente. Guti, prefeito. Padre, um prazer, uma honra. Não sei se o senhor quer dar o pontapé inicial aí ou Não, você. deixa comigo. Começa Bom, pelos mais novos. tudo bem, obrigado pelo privilégio. O senhor vai colocando aqui, porque eu ainda vou chegar na experiência que o senhor tem nessa jornada. Bom, o cristianismo, ele é a igreja de Cristo, a igreja de Cristo na terra. No começo da igreja primitiva, a igreja nem os cristãos sequer eram chamados cristãos, eles começaram a ser chamados cristãos um pouco depois. A igreja tinha uma referência, era chamada de o caminho, era um povo. E há uma referência que muitos pastores ainda gostam de fazer, como se houvesse uma igreja de Cristo em cada lugar, porque as primeiras epístolas, quando elas foram escritas, elas eram escritas à igreja da cidade, à igreja daquele local, né? Como as epístolas de Paulo, à igreja em Corinto, à igreja em tal lugar. Ele escrevia as cartas para a igreja, né? E durante os primeiros séculos era basicamente isso que aconteceu, até os cristãos sofreram muito nos primeiros séculos, até que no século III, a gente conhece bem essa história, o primeiro César Augusto mesmo que trouxe o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano. Ali começou a igreja de fato, que é a igreja católica romana. Foi Não sei foi se eu, aí que houve essa conversão do politeísmo para o monoteísmo ou não? isso Porque daqui, os romanos eram politeístas até então. os romanos eram politeístas. Há uma grande divergência, padre, o senhor pode me Politeístas que interromper acreditam em em qualquer vários momento. deuses, né? Acredito em vários deuses. Constantino era o, o líder máximo. Ele ele importou essa religião muito baseado na crença da mãe dele, O imperador, aparentemente, né? do imperador, muito baseado na crença da mãe dele, que aparentemente numa das guerras cruciais dele, a mãe dele falou para ele ir em nome de Cristo. Ele colocou as iniciais, que é aquele X, aquele P, são as iniciais para a língua Jesus Cristo. Ele ganhou aquela guerra com esse sinal e passou a então ter uma certa, enfim, inclinação, devoção, e trouxe o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Ali começou-se a igreja, pelo menos a igreja que a gente conhece como católica romana. Não sei se eu estou errado, né? A gente caminhou com essa ah, a igreja católica apostólica romana, que eu acho que é a igreja católica, ela caminhou quase como uma instituição do reino, do império, enquanto alguns cristãos, eles divergiam dessa visão, basicamente, até a reforma em 1517, e aí é uma longa história, mas eu queria ouvir do padre a respeito disso, porque a partir daí a gente começou a ter um cristianismo reformado, e aí sim o cristianismo
tomou um caminho diferente do catolicismo, por assim dizer. Talvez essa seja a minha É. básica interpretação. Na nossa visão, o mais importante do que a igreja enquanto um grupo organizado é a igreja enquanto família de Jesus, que nós chamamos o povo de Deus. Então Jesus diz, né? Quem faz parte da minha família é aquele que realiza a vontade do Pai que está no céu. Então, ser igreja é, antes de tudo, antes de uma organização humana, uma questão espiritual de ligação com Jesus. Ele é a videira e nós somos os ramos. Então, são muitas as imagens que nos ajudam a compreender essa realidade da igreja. Uma dessas imagens é a casa de Jesus. Por exemplo, Jesus tinha uma casa em Cafarnaum e a casa dele vivia cheia de gente, né? De pobres e simples, de pessoas que a sociedade rejeitava, tal. Então, esses são a família de Jesus, esses são a igreja. Então, a igreja é um sinal do reino de Deus. Mais do que questão de divergências históricas e pensamento teológico, a igreja deve ser isso, antes de tudo, né? Então, é um sinal do amor de Jesus no mundo, porque ele garantiu isso. Se você me ama, se você guarda a minha palavra, então você será um meu sinal no mundo. Tanto que esse é o testemunho dos cristãos, né? Os cristãos aumentam por quê? O testemunho do amor. Jesus Hum. deixou isso como mandamento do amor. Então, mais do que uma questão de divisões históricas, de posições ideológicas, de motivações humanas que sempre podem Uhum. ocorrer, eu vejo isso, que a igreja é a esposa de Cristo, é o povo de Deus, é a videira do Senhor, é a vinha do Senhor, é o novo Israel, o Israel de Deus. Agora, o modo como nós percebemos a atividade de Jesus, a pessoa de Jesus, pode variar, né? Uhum. Isso ao longo dos séculos vai ser um carisma, vai ser uma riqueza. É. O que não pode haver é as pessoas se digladiarem por causa de Jesus, né? Sim. A Bíblia é muito interpretativa, Guti. Então, você pode interpretar ela de uma forma e seguir de acordo com uma visão, um entendimento diferente de outra pessoa. Não quer dizer que elas são do contra uma com a outra, mas são entendimentos Você diferentes. pode Eu, ler é, o mesmo versículo e entender. e tem uma interpretação, uma condução diferente, mas o fundo, a minha resposta, ela foi bem básica nesse sentido histórico, mas se a gente for para uma leitura teológica, assim, a igreja, mais do que isso, ela é o corpo de Cristo na face da É. terra. Há um princípio elementar, não sei se eu vou muito fundo aqui, mas fica à vontade também, pare para interromper, mas posso começar do começo? Vou dar um panorama bem mais. Primeiras coisas primeiro. É, Vamos lá. quando Deus cria todas as coisas que ele cria, ele entende o porquê ele quer criar, o que ele quer criar, então ele dá uma ordem, um comando àquilo da onde ele vai criar aquilo que ele quer criar. Então ele se dirige à terra, primeiro ele organiza o caos, traz luz, traz clareza, que não são os luminares, mas traz clareza, organiza, ele diz à terra, ele cria as coisas da terra para a terra, ele cria do mar as coisas para o mar, e tudo na base da ordem. E disse Deus, vocês têm ali pelo menos uma meia dúzia de vezes, e disse Deus, Haja luz, haja isso, é o que isso, passou haja a isso. existir, exatamente. Ele se dirige àquilo da que ele quer formar para formar aquilo que ele quer formar. Mas quando ele vai formar o homem, ele não se dirige a nada. Ele se dirige a si mesmo. E ele Façamos o homem a diz: nossa imagem e façamos o homem. semelhança. Imagem O e que vale semelhança. dizer que o homem é basicamente feito daquilo que Deus é feito. O homem é um ser espiritual. A A gente diferença é tem. o pecado. Antes Sim, disso, né? antes disso. No que vale dizer, o homem, antes de ser um ser físico, ele era um ser espiritual. Ele foi formado e criado assim. Só que Deus deu uma ordem. Ele deu uma ordem de que o homem dominaria sobre todas as coisas criadas. Para que isso acontecesse, ele teve que pôr uma vestimenta carnal no homem para que ele operasse no mundo carnal. Então ele cria um corpo e o homem agora, ele não é um corpo que tem uma alma e um espírito. Ele é um ser espiritual, eventualmente por um período de tempo num corpo, num revestimento físico, porque assim Deus dá ao homem a liberdade, por isso o homem toma a decisão que toma no jardim. Quando digo homem, a gente está falando de Eva, a gente está falando. Gênero, Então a espécie. ele rompe com Deus na autossuficiência dele, na independência dele, toma o caminho do pecado. É uma história bem profunda nesse sentido, mas basicamente o que essa história do fruto quer dizer é que ele tomou um rumo de independência de Deus e escolheu o próprio destino, a consequência seria a morte. Então o homem passou a ser um ser finito a partir daí, né. E agora, quando a gente olha para esse princípio que é muito importante, é de que
Deus não poderia ferir a decisão do homem. Imagina se o Deus, que é espírito, que a Bíblia diz que Deus é espírito, se o homem tivesse a decisão de tomar daquele fruto e Deus interrompesse aquela ação, Deus interviria No livre-arbítrio. no livre-arbítrio. Liberdade é um dom dele, né? Isso, e a liberdade é um dom dele. Só que, quando o homem cai, ele faz uma promessa. Se eu não me engano, está em 3,15 de Gênesis, e ele fala para Satanás essa promessa. Ele fala assim: a descendência da mulher vai pisar na tua cabeça. É. E agora, o que que ele faz? Ele tem um plano de que, através do mundo físico, um filho dele vai exercer. Por quê? Qual é a lei? Para você operar na Terra, você precisa de um ser espiritual incorporado num ser físico. Isso é muito importante. Se a gente fosse só um ser espiritual, a gente não teria a autoridade que Deus determinou. E se a gente fosse só um ser físico, sem a imagem e a porção de Deus soprada no nosso interior, nos fazendo uma alma vivente, a gente não teria também o poder de governo. Ou seja, agora a gente precisa, para operar sob governo, a gente precisa de um corpo e do espírito. Esse é o princípio. Eu vou entrar numa polêmica aqui, mas depois a gente pode entrar nisso se for uma pergunta. O mundo espiritual da luz é tão real quanto o mundo espiritual das trevas, assim. Então a gente crê em anjos e demônios, a gente crê, Sim. né? E agora, se você quiser ter algo operando na terra, você precisa daquilo incorporado num corpo. Quando Jesus veio, ele veio em corpo para realizar e conferir as promessas que um dia ele fez, que a descendência da mulher pisaria na serpente. Um simbolismo de que ele acabaria com todo o mal, que foi o que Jesus fez. Só que quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, ele deixou fisicamente essa terra. Só que ele deixou para nós o seu espírito, para que nós operássemos em nome dele, como corpo dele na face da terra. Então, talvez uma das melhores formas de pôr o que é a igreja é o corpo de Cristo agindo na face da terra, em lugar dele, cheios do seu espírito aqui na terra. É E o é que isso nós que chamamos, todos nós somos. é o que nós chamamos de corpo místico de Cristo. Então a igreja é antes de tudo isso, né? Por exemplo, quando Jesus está crucificado, lá no capítulo 19 de São João, a mãe dele está do lado dele e o Tá. discípulo amado, aquele que correspondeu ao amor de Jesus, né? E Jesus, então, vendo a mãe dele que não abandonou, diz: Mulher, eis aí teu filho. É uma linguagem assim alegórica para dizer: ela é a nova mulher. Dela nasce o descendente, né? Aquele que vai vencer o mal. E cada cristão representado ali pelo discípulo amado se torna também irmão de Jesus, se torna coparticipante dessa redenção por graça de Jesus. Mas acho que é importante a gente salientar algo antes, que é comum, acho que também lá na sua igreja, né? Nós cristãos cremos que Cristo é o Filho de Deus, o Filho eterno, que se fez homem através da ação do Espírito Santo no ventre de Maria. Então ele não é fruto do amor de São José e de Nossa Senhora, do amor biológico, digamos assim, mas ele é concebido do Espírito Santo, porque senão ele não seria nosso Senhor e nosso Sim. Deus, não é? Creio que também a sua igreja adora Cristo, não é? Claro. Isso, exatamente, por isso, porque ele é o Senhor. Então nós cremos que ele tem duas naturezas numa única pessoa, que é a pessoa do Verbo encarnado. Então, é essa pessoa que nós cremos que é o Filho de Deus feito homem, que deixou esse sinal da sua presença no mundo, que é a igreja. Como ele diz, onde dois ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Uhum. Então, ele está vivo na sua palavra, está vivo no que nós católicos chamamos de sacramentos, batismo, a crisma, a comunhão. Ele está vivo também no irmão, como se lê em Mateus 25. Eu estive com fome, eu estive com sede, eu estive nu e você me acolheu. Aliás, isso vai ser o critério para Entendi. o julgamento final, né? A diferença, assim, a principal diferença da igreja cristã católica para cristã evangélica seria a questão dos santos ou não? Não, acho que não. Qual que é a É, principal quer diferença, dizer, assim? eu acho que o grande cisma que houve, o que a gente chama de cisma do Oriente, foi no ano 1054, quando a maioria das igrejas do Oriente e do Ocidente se separaram por uma questão de interpretação do creio, que nós chamamos o creio, Da né? ortodoxa, agora ela se Que tornaria. nós chamamos as igrejas ortodoxas. Porém, nós temos em comum os sete sacramentos e a estrutura do governo da igreja. Agora, com o que nós chamamos da reforma protestante, então houve um rompimento ou uma diferenciação. Rompimento é uma palavra ruim, eu acho, né? Mas uma diferenciação de interpretação com relação a alguns sacramentos e ao governo da igreja. Então, aí sim houve um distanciamento maior.
Mas mesmo assim, nós temos mais em comum do que divergência. Mas É, absolutamente muito mais em comum do que sem divergência. dúvida. Uhum. Mas a divisão da igreja ortodoxa, que é a igreja oriental e a ocidental, nesse ano, 1058, né? 1054. 1054. É, Eu acho que é um evento importante dentro do catolicismo, dentro é, mas para nós, um evento que eu acho que é mais marcante é a Reforma Protestante, é. que é divergente, porque, sim, com todo respeito, estamos falando só de história, quando alguns se levantaram contra a, a rigorosidade da Igreja Católica Apostólica Romana, com um entendimento diferente que esse evento foi com Martinho Lutero, lá em Que era 1517. frade agostiniano, né? Ele era um frade, um Isso, ele era padre um padre agostiniano. agostiniano, exatamente. Isso aconteceu em que região? Na Alemanha. Na Alemanha? Alemanha, é. É, Alguns precursores desse movimento reformador já aconteciam. Em Praga, você tem uma estátua lá de John Huss, ele foi um grande fonte, sei lá, inspiracional e do movimento. Ele culminou em Martinho Lutero, mas existia um movimento já nesse sentido. Martinho Lutero tem um evento marcante que ele pega e escreve 95 teses contra a Igreja Católica, prende na porta da igreja e ali começa um burburinho enorme. O filme Lutero é um filme que vale muito a pena ver quando a igreja questiona ele, né, tem aquela sabatinada dele lá e ele se coloca Isso e é pré-reforma. isso foi na reforma, no é no Na evento da contexto da reforma, reforma. no contexto da reforma. Mas se me Tá. permite, o senhor, eu acho que a questão é mais antiga ainda, em termos de divisões internas do cristianismo, não é? Quando eu estive no Santo Sepulcro no ano 2000, acho que vocês aqui eram adolescentes, né? Era. No ano 2000, com certeza, né? Então, primeira coisa, viu, pastor, quando Guti e Maurício, primeira coisa, eu fiquei 2 horas na fila esperando para ver lá o que sobrou do Santo Sepulcro, Padre né? também pega fila? Oh, gigantesco. Bom, quando eu entrei no lugar que se chama lá o lugar da deposição do corpo de Cristo, escutei uma voz assim no ouvido muito nítida. Por que procuras entre os mortos aquele que está vivo? Aí eu falei, será que eu estou perdendo tempo? Mas não, porque é um marco histórico, né? Porém, eu entendi isso, que mais do que as pedras, mais do que o espaço físico, é a presença de Cristo que nos torna cristãos, que faz a igreja. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, lá no Santo Sepulcro, tem várias igrejas, cada uma tem um pedacinho. E eu me lembrei da túnica rasgada de Cristo, né? No Evangelho de São João se diz que não se deve rasgar a túnica de Cristo, que a túnica deve ser conservada por inteiro. É um símbolo de que Jesus quer a unidade da sua igreja. Agora, essa unidade é o quê? É a unidade de governo? Certamente que não. É a unidade do quê? É a unidade do amor, Da não fé. é? Da fé. Então, eu tenho que combater o pecado, eu tenho que combater aquilo que é contrário à fé, mas eu não posso combater o meu irmão. Meu Claro. irmão é meu irmão. Esperamos um dia nos encontrar no paraíso, né? Entendi. Não posso combater. Então nós evitamos falar mal uns dos outros, que Claro. aliás é até um pecado. É claro, podemos ter posições diferentes. Agora, logo no início do cristianismo, houve esses pensamentos divergentes. Por exemplo, dá uma ideia. São Pedro. São Pedro tinha dificuldade de evangelizar os pagãos, os não-judeus. Os primeiros cristãos vinham do judaísmo, basicamente, né? São Pedro tinha dificuldade. São Paulo entendeu que ele deveria levar o nome de Cristo às nações. Então houve conflito a tal ponto que Paulo chama Pedro de hipócrita. Pedro nós consideramos o primeiro papa. E eles não feriram a caridade, porque acima de tudo a verdade com caridade. Então a questão das divisões, não propriamente divisões, mas de visões diferentes, já desde o início. E não são necessariamente um problema. A diversidade é uma riqueza, né? Uhum. Como os dons do Espírito são uma riqueza para a igreja. Eu vou fazer uma pergunta, aí depois, Maurício, sei que você tem um monte de pergunta aí também, mas primeiro direcionada ao Marcinho, e aí depois queria que o padre comentasse. Pelo, pelo que eu sei, a igreja evangélica, ela não tem santo, não tem adoração a santo, justamente porque acredita que o homem é ligado diretamente ao Deus Pai. Uhum. É isso mesmo? Por que que não tem santo? Queria entender. É, E depois, padre, por que sim. que tem a figura do santo na igreja católica? É. Eu vou começar dizendo que talvez essa seja uma das grandes divergências, grandes mesmo.
como a gente disse, a gente tem absolutamente mais em comum do que em comum, Claro. mas já que a gente está E falando o desse objetivo assunto, final é o é mesmo. o mesmo, é. Mas um dos deles é a questão da devoção a Maria. Nós entendemos a bem-aventurada Maria, escolhida por todas as suas virtudes, no sentido de ser aquela escolhida para carregar o Messias, né, através dessa concebeu espiritualmente, mas a gente, assim como ela, assim como não aos outros, a gente não os torna intermediários nesse sentido. A gente crê, porque o próprio Paulo, ele fala que nós somos santos. É, exatamente, eu ia Então, lembrar disso. todos nós somos, de alguma forma, Chamado da santos, santidade em Cristo. né, chamado de santidade em Cristo. O que é uma grande diferença, porque você pode até, quem está ouvindo aí, falar assim, cara, eu creio em Jesus, eu amo a Deus, mas, cara, estou longe de ser santo. Eu também, sinceramente, Mas, todos Maurício, você nós, pode chegar em casa e falar pra Camila, eu sou santo, tá Sou vendo? me, santo. É, me chamado a respeite. santidade. Pastor Marcinho falou que tá na Todos Bíblia, nós eu somos sou santos. santo. É, mas por quê? Porque você agora é convidado a uma jornada não de não pecar, mas de não viver em pecado, o que é É, uma grande diferença. buscar a conversão em Cristo, Exato. exatamente. Por exemplo, se eu falasse assim para qualquer um de nós, você já fez bolo em casa, Maurício? Sim. Mas você é confeiteiro? Não. Não. Você não vive de fazer bolo. Você é secretário de governo. Você já fez pão, prefeito? Já, mas você não é padeiro. O que eu quero dizer é assim, a gente comete pecado, mas a gente não vive em pecado. Entendi. E o que Uma vale opção fundamental não é o pecado. A opção fundamental é a configuração a Cristo, né? Que nós isso. chamamos de santidade. A nossa opção é essa, a da santidade. Então, Paulo nos chama santos, mas nós não consideramos esses homens que foram instrumentos de Deus para operar milagres, para fazer coisas como santos, a qual a nossa devoção está direcionada para que eles sejam intermediários no nosso relacionamento com Deus. Nesse sentido. Entendi. É, a, Ô, Padre Bolsos, uma sim, pergunta. pois não. Os primeiros santos da Igreja Católica seriam os apóstolos? Bom, primeiro o Santíssimo é Cristo. Então, Sim, sim. ele é, é a fonte da santidade, né? Depois, a Virgem Maria, a mãe dele, Nossa Senhora, nós chamamos Nossa Senhora. Tanto que ela... Posso quebrar teu raciocínio um segundo? Claro, claro. A Virgem Maria, ela, quando ela faz algumas aparições ao redor do mundo, na França, em Portugal, enfim, aí ela vira uma outra santa. Realmente eu não sei. Ela vira uma outra santa? Como é que funciona? Porque tem aqui no Brasil Nossa Senhora Aparecida, aí tem Nossa Senhora de Fátima, aí Nossa Senhora de Lourdes. E é sempre Maria na aparição. Me explica isso que realmente eu não sei. Então, só fazendo um parênteses. A mesma e única Maria, mãe de Jesus, ela é percebida ou manifestada ou aparece, como queiram, não é? De diversos modos, de acordo com a cultura local. Mas é sempre a mesma e única pessoa, entendeu? É Quer a dizer, mesma a Maria. mesma mãe de Jesus. Nossa Senhora de Lourdes é Maria, mãe de Jesus. Nossa Aparecida é a mãe de Jesus. Com vestes diferentes, traços diferentes, o que nós chamamos de enculturação. Tá. Mas assim, a Maria mesmo, lá que está no a mãe de Jesus, ela é chamada cheia de graça, né, pelo arcanjo Gabriel, e ela diz que todas as gerações vão chamar de bem-aventurada, porque Deus realizou coisas maravilhosas nela. Então ela é a última das mulheres, mas é a bendita entre as mulheres, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Agora, nós cremos que os que já estão com o Senhor, eles não estão mortos, mas estão vivos. E porque pelo o mistério que chama comunhão dos santos, eles podem interceder por nós. Por exemplo, eu posso rezar pelo pastor Márcio, eu posso orar conforme a tradição das igrejas evangélicas, né? Ele pode orar por mim. Pronto, nesse plano aqui. Assim como podemos rezar uns aos outros nesse plano, também nós cremos que os que já estão na ressurreição ou na vida eterna podem interceder por nós. Agora, o culto aos santos é uma coisa que exigiria um estudo muito grande aqui. Não dá para a gente fazer isso agora, Resumir. né? Mas o que é o santo? É alguém que vive uma virtude de Cristo. Por exemplo, padroeiro dos doentes, São Camilo de Leles. Então ele mostra para você, através da vida dele, a necessidade de acolher Cristo no doente, né? Então a primeira santa é a Virgem Maria, mas os cristãos, conforme nosso irmão lembrou, todos eles são chamados à santidade. Alguns se destacavam, por exemplo, onde Paulo passava, onde Pedro passava, as pessoas queriam se jogar na sombra do manto dele para receber uma virtude dele, né? Uma vez Paulo e Barnabé foram evangelizar e os pagãos daquele local, né, pensavam que eles fossem deuses, queriam fazer sacrifício para eles. Falou assim, não, a nós não.
vocês têm que adorar Cristo, tal, né? Então, com muito sacrifício, com muito custo, é que eles conseguiram impedir essa adoração. Então, os santos não podem ser adorados. O único Ah, que não. pode ser, de modo algum. Quem adora os santos está cometendo uma heresia, um sacrilégio, um pecado, né? Você Entendi. respeita, você venera, e sendo católico, você pede intercessão porque você crê na comunhão dos Ele é um santos. a Igreja Católica encara o santo como um intermediário, ou não? Não, um Não, intercessor. Não intercessor. tem intermediário entre Também nós e o não tem. Pai. O único caminho é Cristo. O intercessor não faz esse caminho de... Não, faz o caminho que eu me referi agora. Eu rezo por você, você reza por mim. Entendi, É só entendi. isso. Aham. Como a mãe de Jesus nas bodas de É Caná. um potencializador. João 2, 1 a 11. Acho que a palavra é certa. João 2, 1 a 11. Quando acaba o vinho, uma festa de casamento, Maria é convidada, os discípulos também. O casamento podia ser um desastre. Aí a mãe de Jesus chega e diz: olha, eles não têm mais vinhos. Mulher, em que isso nos atinge? O que podemos fazer por eles, em outras palavras? Aí a Maria, que conhece de Jesus, diz para os serventes: façam tudo o que ele mandar. Então, esse é o papel de Maria na igreja. Ela nos ensina a ouvir a voz de Jesus. É porque nós pensamos assim: ninguém mais do que ela, que teve Jesus dentro do seu ventre, é a santa, né? Mas ela é a primeira redimida por Jesus. Também ela foi redimida por Jesus em previsão dos méritos dele na cruz e na ressurreição. Não sei se estou conseguindo me Não, me Sim, fazer tem uma coisinha que é bem tricky aí, quando se fala que Maria é cheia de graça, ela de fato foi alvo da tremenda graça, mas nós não enxergamos Maria como uma geradora de graça. Ela Não, a fonte é Cristo, claro. foi um alvo da graça e não uma geradora de graça. vocês Então, enxergam como o ventre mesmo. não, ela foi a felizarda, abençoada, A escolhida. agraciada, né, escolhida por A uma série escolha. de virtudes que eu tenho certeza, né, É. que ela tem e demonstra, mas não como uma geradora de graça quem deva ser buscada, entendeu? E assim, toda a minha leguice, padre, a gente vê muitos católicos devotos mesmo, com procissão, com beijo, com ajoelhar, com essa devoção nesse sentido. E isso que eu não acho que é o... Você sabe que teve um pastor, agora não me ocorre o nome dele, da região de Taubaté. E ele levou os alunos dele de teologia, lá com o padre Marcial Massaneiro, que é da região teólogo de Taubaté, para conhecer a Basílica de Aparecida. Uhum. Eu achei interessante o testemunho desse pastor depois, porque ele viu que na Basílica, ele pensava que ele ia encontrar a imagem da Nossa Senhora logo na entrada, logo assim, grandiosa. Não, ele viu a de Cristo e o altar, né? Aí ele perguntou para o padre: mas onde é que está a imagem da Aparecida? Ele falou: na entrada, acolhendo e conduzindo para Cristo. Então, para a Igreja Católica, esse é o papel de Maria, aquela que acolheu a graça, conforme o nosso irmão se referiu, e agora ela te conduz. Faça o que Jesus mandar, não o que eu estou mandando, o que Uhum, ele mandar. uhum. Porque ela é a primeira que obedeceu, né? Tanto que na Anunciação, quando o anjo Gabriel anuncia a Maria, ela responde para o anjo no final: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a palavra do Senhor. Eu, Talvez o que falta mais entre nós é um conhecimento do que o outro acredita. É. Talvez, Sim. entendeu? com Na minha certeza, com certeza. concepção. Eu queria trazer mais para a atualidade aqui essas questões, essas dúvidas, essa conversa. Ô, Maurício, você não é nem evangélico nem católico, né? Eu sou cristão espírita kardecista, né? Eu sou batizado na Igreja Católica, casei na Igreja Católica, mas já há 20 anos eu frequento o kardecismo. Há algumas condições colidentes que Muito, depois vem muito, que a muito. gente Mas sabe. eu sei que você vai fazer a pergunta, você não está na qualidade de ser o entrevistado, mas resumidamente, o que é o kardecismo? O kardecismo é o Evangelho segundo Allan Kardec, né? Que é derivado da Bíblia, né? Tem um ensinamento que é retirado realmente os salmos e todas as palavras, Passagem. né? A vivência, a passagem, né? Que Allan Kardec teve, né? Em vida isso, ele foi vamos dizer, o pai, né? Do Precursor. espiritismo, precursor do espiritismo. E na França, no final do século XIX? Exato, exato. E, assim, a grande diferença é que realmente o kardecismo, o espírita, ela acredita na reencarnação, né? Uhum. Né? Que há realmente uma continuidade Essa após é a a maior partida. diferença. É a maior diferença. Tá. Faz sua pergunta. Obrigado por ter me respondido. Você lembrar a pergunta ainda agora? Não, lógico que eu lembro.
Voltando para a atualidade, né? Nós vivemos agora um período de pandemia, foi uma coisa que, assim, nunca o mundo passou por isso, né? Foi um É, momento muito difícil, essa onde que proporção. as igrejas, tanto a evangélica, católica, os demais segmentos, foram hospitais espirituais, né? Foi um acolhimento, né? Estivemos aqui na cidade, isso bem atuante, e nós sabemos aí como mexeu no mundo, em todos os setores, mas eu queria saber, na igreja, como está a igreja católica hoje, depois da pandemia, como está a igreja evangélica, se fortaleceu a fé, se houve uma dispersão, houve uma procura maior, enfim, como está. A nossa igreja surgiu, né, pastor, no meio de grandes perseguições. Primeiro, perseguição por parte de alguns chefes judeus, perseguiram Jesus e o levaram até a morte, juntamente com os invasores romanos, e depois por parte do próprio Império Romano, que perseguiu duramente a igreja e gerou milhares de mártires nos 3 primeiros séculos do cristianismo. Foi uma coisa terrível. E o Apocalipse, o livro do Apocalipse surgiu para mostrar: Cristo é vencedor, você cristão não tenha medo. Você vai vencer com Cristo também. Seja fiel, testemunhe até a morte, adore o Deus único e verdadeiro, seu filho Cristo, o Cordeiro ressuscitado, né? Abandone os ídolos. Então, algo que era muito forte no início do cristianismo. Então, para dizer que se a igreja não acabou naquele tempo, em que não havia templos, não havia construções praticamente, né? Não havia dinheiro, não havia meio de comunicação. Se ela não acabou, não é a pandemia que ia acabar. Então, eu diria assim, que do ponto de vista espiritual, a pandemia foi um período de purificação da fé, de chamado à conversão e à solidariedade, né? Tem um senhor que tem 90 e poucos anos agora, na época tinha quase isso, ele olhava a igreja fechada e falou assim: eu vou entrar. O senhor abre porque eu vou entrar. Eu falei: pois não, tem vontade. Ficar o dia inteiro rezando na igreja, né? Que de fato foi um sofrimento, né? Demais. Para todo mundo, né? Mas também foi um aprendizado para quem tinha um bom coração, digamos assim, inclinado ao amor a Deus e ao próximo. Mas as pessoas já estão, eu acho que praticamente voltaram Voltou ao ao normal. normal. Rapidamente No meu voltou. ponto de vista, assim, a- tem um verso muito interessante que fala assim, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Quando você tem uma experiência com quase morte, ou com a possibilidade da morte, isso deixa você muito sensível. Aliás, tem um verbo, um versículo em Eclesiastes, se não me engano, que diz que é melhor estar no lugar onde há luto do que no lugar onde há festa. É, Porque no lugar onde você tem luto, você tem percepção da finitude da vida. Ou seja, quando você tem experiências com a possibilidade da morte, você fica questionando o que vai acontecer comigo. E, e o pós-vida, ele ainda é um grande mistério. Por exemplo, você falou que é cristão, né, Maurício, Sim. mas que é espírita. O espiritismo crê em reencarnação. Ok, é a tua fé, você acha que você vai reencarnar. Pela palavra de Deus, a gente não pode crer nisso. Se a gente crê na palavra de Deus, ela diz que o homem cabe viver uma só vida. carta aos Depois disso é o Hebreus. juízo. O homem veio do pó, ao pó voltará, e quando ele morre, o pó volta para a terra que o fez e o espírito volta a Deus. Então, para nós é isso, né? Então, mas diante daquilo que você tem como fé, no que você vai viver, você começa a dirigir a tua vida em direção àquilo. Também. Então, a pandemia, nesse sentido, fez muito bem, porque fez muito bem, com todo perdão e respeito, com pessoas que perderam pessoas que eu também perdi pessoas É, muito queridas, quem muito não, né? mesmo, né? Quem não? Mas assim, nesse sentido, deixou as pessoas mais sensíveis. Entendi. É, e, Tô vendo o copo meio cheio da pandemia é que isso. você acredita que as pessoas ficaram mais sensíveis, pensativas em relação à questão da finitude da vida e Você vê, dá mais valor. você perdeu alguém próximo assim? Perfeito. Perdi amigo, Amigos, né? amigos. A gente teve pessoas aí, você perdeu, Maurício? Perdi, sim. Perdeu muitas pessoas na igreja, né? Familiares, A né? gente teve pessoas, por exemplo, que chegaram na igreja, Jovenzinhos, né? perderam o pai e a mãe e chegaram desesperados. Então, as igrejas foram de fato uma, como você usou um termo, né? Um hospital, Hospital né? espírita. Alguma coisa assim, porque as pessoas encontraram lá um conforto, uma referência.
uma esperança, que eu acho que isso é muito, muito legal, muito importante. Pois, Sabe, Nós podemos até afirmar, né, que houve um fortalecimento da fé pela essa questão de a pessoa, o ser humano, vamos dizer de certa forma, ele procura Deus ou no amor ou na dor. hum, Geralmente, no amor é mais difícil, né? é, Então, na dor, na perca, então ele sempre vai buscar uma palavra, vai buscar o exato. fortalecimento, uma resposta. hum, O convite é mais persuasivo, vamos dizer assim, na dor, né? Exato. É. Sabe que exatamente. para nós católicos e cristãos do Oriente também os ortodoxos, a Eucaristia, que vocês conhecem mais como o nome de missa, né? Onde nós comungamos o corpo e o sangue do Senhor, para nós é uma coisa essencial. E nós cremos também que a presença do Senhor ressuscitado continua mesmo após a missa, no vinho e no pão consagrado. Então, quando na Semana Santa nós não podemos celebrar, tivemos que celebrar com pouquíssimas pessoas, alguns ministros. Mas uma semana depois, nós fizemos uma procissão com o corpo de Cristo. Era eu e dois jovens que filmavam para colocar na internet. E o povo ficou esperando algumas pessoas nos carros, longe uns dos outros, lá na Igreja do Rosário, para receber a comunhão. Então, aquilo ali, a cidade completamente vazia, não tinha nem cachorro. Parecia assim, sabe, um pós-guerra, pós-apocalipse. Eu lá com o corpo de Cristo, as pessoas esperando. Uma coisa impressionante, quer dizer, a fé que as pessoas têm é luz no meio da escuridão. Com É um certeza. lampejo de eternidade. Desperta a fé, né? Então, para mim, valeu mais que todos os retiros que eu fiz na vida. Eu faço retiro todo ano de uma semana, né? Já há mais de 40 anos eu faço retiro. Aquela tarde do pós-Páscoa, para mim, foi uma experiência do paraíso. Que vivência. Profundo. É. Vou trocar de assunto. Colocar um pouco mais de fogo no parquinho aí, como o Marcinho, eu já falei com ele sobre isso algumas vezes, perguntei a questão da como que o evangélico enxerga, mas vida fora da Terra, vida alienígena, extraterrestre. Como é que a Igreja Católica vê isso? Não vê? Não existe? Que está nas Escrituras? Como é que é? Olha, não existe uma clareza, uma objetividade sobre isso. Se existia vida fora da Terra, o único Salvador vai ser Jesus Cristo. Vida inteligente, viu? Minha pergunta é de vida inteligente. Se existir, porque Deus é criativo, né? Pode existir, o único Salvador vai ser Cristo, a mesma coisa. Então nós não vemos como um problema. Embora a questão não faz parte do nosso creio, a igreja nunca se preocupou com isso, né? O Vaticano nunca se manifestou sobre. Não, eu não me lembro de nenhum documento sobre esse assunto específico, né? Eu estou dando assim, a minha opinião. Claro, claro, claro. Se existir uma vida fora da Terra, Deus vai ser o mesmo e o Redentor vai ser o mesmo. Marcinho, Eu, e eu, aí? eu Eu também. sei um pouco da tua resposta, mas por favor, Já sei. publicize aí. Eu Aí nós não compartilho. sabemos Não, eu ainda, né? compartilho muito, porque a Bíblia não fala a respeito disso. E Não. vamos ser sinceros, alguns dos registros, porque a Bíblia é usada como fonte histórica, muito também, por causa da fidelidade, né? Claro, ela é Agora, histórica agora mesmo. eu estava pensando outro dia, cara, quando Moisés escreveu o Pentateuco, talvez o meu sobrinho de 6 anos tinha algum conhecimento de ciência mais apurado do que ele, meu menino. É da ciência possível, né? É, A gente, porque eles não tinham acesso a tudo isso, né? é, Então eles escrevem. Mas tem A Terra ainda é plana, né? a Terra, o centro do universo, etc, né? a cosmologia, a cosmovisão é da outra que nós Era cremos. outra, era muito diferente. Agora tem um aspecto que eu acho que dá uma luz para nós um pouquinho, que a Bíblia cita muito um termo no Novo Testamento que é escrito em grego de aion. Esse é um termo que diz respeito a um período de vida, a Uhum. um período de existência. Então, quando a Bíblia cita, por exemplo, Satanás como príncipe desse mundo, Século. desse século, é a palavra século, mas que É, também é mundo, mas que significa aion, que é o é, período de tempo. é. E muitas vezes aion também é traduzido como uma espécie de período que foi regido por um determinado tipo de pensamento. Por exemplo, se eu falasse para você que o Aion de 29 foi a quebra da bolsa, pelo menos no Ocidente, mas são períodos que a gente está de, por exemplo, a gente viveu um Aion de
de pandemia, de medo, de não sei o quê. São períodos que. Então a Bíblia usa o nosso período da existência como um aion. Quando a Bíblia começa e diz no princípio criou Deus, os céus", não é o princípio de tudo, é no princípio da criação, até o fim, que não é o fim de tudo, é o fim desse aion. Como que se a gente pensasse em eternidade do fim para frente, mas na verdade a eternidade é daqui do começo antes. Então, eternidade em eternidade é um termo que é muito usado na Bíblia, porque são é, Ciclos. aí é que tá. A nossa mentalidade ocidental Temporal, pensa em é. ciclos, Não tem outra. enquanto a mentalidade ocidental pensa uma coisa reta, mas a mentalidade é uma coisa cíclica mesmo. Então, se existiu antes, se vai existir depois, a Bíblia não diz, mas eu consigo crer que é muito possível, sinceramente. Afinal, vou levantar uma bola aqui que não tem resposta também. Quem sabe o padre pode dar uma luz nesse sentido. Beleza. Jesus vai voltar. Nós queremos que Jesus um dia vai voltar para resgatar o seu povo, sua igreja, aqueles que creram no seu nome. Ou seja, o propósito da nossa existência física, em vida, é a gente tomar uma decisão em fé a respeito daquilo que a gente crê que vai ser a nossa vida eterna. Que nós cremos que de um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e a gente vai viver eternamente ao seu lado como seres com corpos Ressuscitados, que nós chamamos, né? ressurretos, um corpo glorificado, Corpo vamos assim dizer. glorificado, semelhante ao corpo dele, que é um corpo glorioso, não Isso, sujeito às leis do tempo e do espaço, isso. a nada. Para quê? Nós vamos viver eternamente fazendo o quê? Andando com folhinhas verdes, tocando harpa, sei lá, andando sobre as, sei lá que ideia Do paraíso. do paraíso que pintam. O que vai acontecer é um grande mistério. São Paulo A diz, Bíblia os não olhos diz. não podem imaginar, os ouvidos não podem Não pensar, pode. nada. O que eu sei é que aqueles que resistirem, segundo as cartas de Apocalipse, a esses o Senhor vai dar novos nomes, novas autoridades. Para quê? Te pergunto. Não sei, mas ficam as dicas, fica algo meio que suspenso aí, eu não sei. Ou seja, Não tem nenhum teaser aí. se antes ou depois né? Não vai contra, não fere a minha fé o O fato fato de de existir existir uma vida além da Terra, né? além da Terra. É. A Bíblia, então, não menciona nada Nada. sobre Não, isso, não, não. mas também não faz uma negativa sobre isso. Não existe nada. Não, porque não está no horizonte bíblico, né? Tá. É outro tipo de cosmovisão. É. Olha, você sabe que a Bíblia, ela sempre tem razão. Tem razão por quê? Porque, digamos assim, a embalagem através da qual ela comunica uma verdade divina é uma embalagem limitada. Isso é a linguagem, é a cultura, tudo isso. Mas a verdade que está subjacente a isso, nós cremos como uma verdade. Olha que interessante, né? A Bíblia fala, por exemplo, com relação à cosmovisão, que há água sobre o firmamento e abaixo do firmamento. Hoje descobriram-se o quê? Que há os rios aéreos superiores, não em forma de água líquida, mas de gasosa, tão grandes como os rios que cortam a terra. E a Bíblia tem essa mentalidade. O modo de expressão é diferente, né? Mas, digamos assim, a intuição. Isso para dizer que Deus é o Deus de tudo, Ele é o Senhor de tudo, de toda a criação, e nenhum ser pode ser adorado, porque só pode ser adorado o Senhor. O sol, os astros, a lua, as estrelas, nada disso pode ser adorado. Eles refletem a glória do Entendi. Criador, mas nem vida eles têm, né? Eles são luzeiros que repetem a luz do Criador. Olha só, pessoal, a gente tem mais 20 minutinhos aqui, porque tem uma obra atrás da gente e deram mais 20 minutos para a gente fechar esse bate-papo nosso aqui. Mas para você que avançou aí ou não está acompanhando ao vivo, deu uma avançada, é o seguinte, a gente está com duas feras aqui do mundo cristão, né? É o pastor Marcinho, do Bola de Neve, Igreja Evangélica, e o Padre Bosco, aqui, que é o padre pároco da Igreja Catedral, aqui da cidade de Guarulhos, fica ali no Marco Zero, na Igreja Matriz, não é isso? E são duas pessoas brilhantes que entendem tudo de fé, né? Cada um sobre a sua ótica. Gentil ele. Não, mas é verdade. Ó, e perto de mim, então, entendem 1 bilhão%. Apesar de eu ter muita fé. Mas não tenho essas explicações mais racionais e do testamento, enfim, dos livros. Mas, então, fica ligado que tá muito legal aqui. E o Maurício vai me mandar uma pergunta aqui. Já tô me coçando para fazer, né? Opa, Como
bem colocou o Gucci, vamos colocar fogo no parquinho, né? Nesse final do ano, nós tivemos Toma cuidado com fogo, tá? Com o pastor Não, mas e com o padre. justamente para eles abrandarem isso aí. Se o fogo é bom, a gente deixa queimar. Purifica, sem o calor do fogo não existe a vida. É verdade. Boa. Mas vamos lá, a pergunta é para ambos, né? Mostrar a visão que cada um tem. Nós tivemos agora, no final do ano, de 23, a polêmica sobre a questão do Papa Francisco sobre a união de duas pessoas do mesmo sexo, né? Não quer, pelo que eu dei uma pesquisada, o Vaticano falou que ali foi distorcido a visão, né? O que foi dito, né? Que é Interpretaram de maneira equivocada o que o Papa Papa quis disse. dizer, o Papa Francisco quis dizer, não que a igreja aceite, mas que a sociedade tem que dar a permissão de eles serem felizes, buscarem a felicidade, né? Eu queria ver hoje a visão, a igreja, porque hoje está realmente no cotidiano, no dia a dia, a gente vivendo isso, né? No dia a dia, sai na rua, sai no shopping, onde que nós estamos, serviço. Essa aí é polêmica, hein? Quer começar, Marcinho? Posso? Eu acho que é importante a gente interpretar o que a palavra aceita, se a gente aceita ou não. Porque aceitar como respeito, é óbvio que a gente aceita. São todos amados, queridos, bem-vindos. E a gente, óbvio que dá liberdade, cada um vive absolutamente o que quer, né? Então, todos esses. Eu tenho amigos que têm relacionamento homoafetivos. Eu não Mas quero. está vivendo em pecado. Então, aceitar nesse sentido de respeito, sim. Agora, no âmbito da fé, eu não creio nisso, não creio que é um design de Deus e não creio que essa pessoa anda de acordo com o design de Deus para que a gente viva a boa, perfeita e agradável vontade dele. Perfeito. Então, eu creio que a gente tem esse, né, bordão, venha como está. Mas vir como está não é ficar como está. Então, todos são muito bem-vindos, mas permanecer, ou desejar permanecer, caminhar no Senhor, vai implicar em essa pessoa se abrir para entender e conhecer o que ele quer. E se essa pessoa se abrir de todo o coração mesmo, ela vai entender que esse não é um plano, um design, um projeto de Deus, conforme a palavra dele. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra dele que está dizendo. Então, às vezes as pessoas falam assim, não julgue, não julgue. De fato, não é para a gente julgar conforme os nossos princípios e valores, mas conforme os do Senhor. Esses nós somos chamados. Um dia a gente vai ser chamado, a igreja vai ser chamada para julgar o mundo. Então, existe um livro inteiro na Bíblia chamado Juízes, porque Deus dá a capacidade para que a gente, pelas leis dele, possa fazer esse juízo de valor. Então, baseado na palavra de Deus, esse não é o design. Então, como pessoa, sim, eu aceito, são bem-vindos. Pessoas que, não vou dizer frequentam, mas eles podem respeitados, total. Agora, pela fé, a gente não aceita na credo. Posso ir um pouco mais além? Pode. Na igreja Bola de Neve do Marcinho, existiu, partindo do pressuposto de fé, né, que essa pessoa que tem relação com uma outra pessoa do mesmo sexo está em pecado, né? Já existiu lá na tua igreja a pessoa entrar buscando deixar de ser homossexual e realmente virou heterossexual, sei lá como é que é o termo que a gente usa, mas existiu essa reversão, eu não sei como é que É fala. porque eles dizem que não existe coisa como ex-gay. Existe, cara. Existe um monte, te apresento dúzias. Sério, de fato mesmo, De fato, que eu verdadeiro. casei, de fato, casado, feliz, que tá vivendo. O lance é que muitas dessas decisões, elas são tomadas. Cara, tem um verso que eu acho que ele é tão precioso na palavra de Deus, ele está em Provérbios 24:3, se eu não me engano, que diz assim: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Tudo que você faz procede dele. Hoje, a gente vive uma geração que é muito movida pelo coração. E o coração, para começo de conversa, você não pode ver pelo coração, porque a palavra diz que o coração ele é volúvel, ele tá sempre se alterando. Cara, você acordou hoje de manhã querendo ser mais magro, no fundo do teu coração, mas ao meio-dia você não resistiu em comer aquele nhoque, aquele banoffee da Nani. Deus do céu. Como é que você decidiu
tô aqui falando termos meio, que você quer construir uma família decente, ser fiel à tua esposa, e você às 2 da tarde estava flertando com a peituda do quarto andar lá na tua empresa. Sério que você quer viver pelo que teu coração está dizendo na hora? Então eu sinto que as pessoas, elas vivem por aquilo que elas são conduzidas pelo coração. Existe essa filosofia que é o humanismo e o hedonismo, que busca o prazer como propósito de vida, e o humanismo que coloca o homem como centro de tudo, tirando Deus do centro. Não, É, deixa Deus para é o lá. homem Cristo que é o centro de tudo. É, Não, isso. Agora, se você colocar Cristo como centro de tudo, você vai falar assim: ainda que meu coração hoje esteja querendo isso, eu vou seguir na dele, porque a dele é o que vai me levar a viver a boa, perfeita. Acho que é até a questão que o senhor colocou anteriormente, que pode até pecar, mas não viver em pecado, né? Isso. Então olha que interessante. Vou te contar uma história rápida aqui. Um dia eu estou na porta da igreja, era tarde. Chega um cara fazendo escândalo lá. A igreja meio fechada, né? Pá, batendo. Quero falar com o pastor dessa igreja, né? E eu desci decidindo se eu era o pastor ou não. Aí ele falou: Depende. pastor, por quê? Né? Tipo, não, eu quero falar porque a minha irmã vem nessa igreja e tem um cara atrás dela, e tem um cara que tá querendo namorar ela, e não sei o quê. Eu vim aqui pra ver essa história, e não sei o quê e tal. Que estranho, pô, mas a sua irmã não pode namorar e tal. Não, porque o cara é mau elemento e vem aqui, não sei o quê. Ele se finge de crente. A minha irmã é uma boa moça, mas tem um cara tal, não sei o quê. Só que ele tinha um jeito bem afeminado. E ele tava. E aí eu falei, não, eu sou pastor. Olha, eu não conheço. Ele, qual é o nome da tua irmã? Às vezes eu conheço tem tanta gente que às vezes eu não conheço todo mundo, né? Minha irmã é fulano. Eu falei, eu não conheço ela pessoalmente, não sei quem é essa pessoa que tá atrás dela, se é mau elemento ou não e Claro. tal. Mas o que eu sei é que a gente não tem controle sobre os atos de todas as pessoas que entram aqui. Tem pessoas buscando secretamente quererem ser melhor, mas vivendo uma vida que elas têm que sustentar lá fora com um estereotipo que elas criaram ou com uma persona que elas criaram, mas elas eu não sei. Então, secretamente, ela pode querer ser uma pessoa melhor no domingo, se esforçando. Na terça, ela está explodindo um caixa em alguma cidade do interior, meu irmão. Tem noção o que é isso? De pessoas que entram lá e você não sabe o que elas vivem. E eu falei para aquele homem, falei, cara, eu não sei. E ele falou assim, aí ele desarmou, que ele estava meio alterado, e ele falou assim: pastor, eu sei que eu preciso vir na igreja. Eu sei que eu preciso ser. Eu tenho uma vida, porque ele fazia programa. Mas eu sei que enquanto eu não mudar, eu não posso vir. E eu falei: não, você está enganado. É justamente se você está querendo mudar ouvindo a que você tem palavra que que a vir. pessoa É. vai acolhendo o desejo de Deus no seu coração. Isso, exatamente. Então, assim, muitas pessoas se achegam lá, cara, com essa prática. E o processo de conversão, de santidade, meu irmão, é um processo. E ele vai acontecer até o dia em que Jesus voltar para recolher a Claro. igreja. Eu estou nesse processo, você, todos nós. É uma contínua melhoria, né, que Exato. o ser humano tem que buscar. Você não consegue entrar na igreja e mudar da água para o vinho, Com seja lá o que você certeza. vai buscar na Com igreja, né. certeza, é. Eu não quero botar você na parede, pastor, com todo respeito. Mas a sua pergunta foi bem objetiva. Foi objetivo? Era para. Não, você falou se eu aceito ou não. Sim, Como como a igreja, no olhar da igreja, no Bola de Neve, ou da evangélica, hoje vê essa questão da união entre Ah, tá. duas tá, então, vou pessoas. fazer uma resposta prática. Eu caso homossexual? Não. Tá. Não. Mas você Respeita, quer Eu, aceita, se ele buscar, se aceita a outra realmente ele pessoa. busca claro, deixar de ser homossexual, eu, você eu vai hoje tratar eu dele devo estar espiritualmente. acompanhando pelo menos algumas pessoas que estão nesse processo Entendi. hoje, Você vai que eu amo de coração e tenho embarcado querendo que elas entendam, não de mim por uma doutrina, mas pelo Senhor, que esse não é o melhor design para a vida delas. A primeira coisa, eu diria, do ponto de vista antropológico, eh, psicológico, humano, é entender a condição. A primeira coisa, entender a condição, sem julgar, sem condenar, né? Segunda coisa é olhar Jesus. Então, por exemplo, Jesus, o centurião romano, que não era judeu, que não adorava o Deus único e verdadeiro, ao menos, que adorava os ídolos, diz assim, ele pede que Jesus vá até a sua casa, mas ele diz, eu não sou digno. Basta uma palavra tua. Mas Jesus vai. Ele não diz assim, ele é oficial romano, ele é um invasor, eu não vou. Não, ele vai. Maria Madalena, que tinha 7 demônios lá de São Lucas, né? Ele vai. Né? A casa de Zaqueu, ele vai.
Cornélio, próprio. Nossa, então tanto que Jesus é acusado pelos seus adversários de estar com os pecadores, de comer com os pecadores, né? Toda hora eles dizem isso para Jesus. Agora, o fato de você estar com uma pessoa não quer dizer que você está concordando com a atitude daquela pessoa. Primeira coisa, né? Então, por exemplo, quando Jesus diz, né, para os fariseus, autores da lei, as prostitutas e os cobradores de impostos vos precederão no reino. Mas não porque são prostitutas e cobradores de impostos, mas porque ouviram a pregação de João Batista e se converteram. Não quero aplicar isso diretamente no caso da pessoa homossexual, porque é uma outra condição, coisa diferente. Mas o que eu quero dizer, não é? Se você tem um filho e o seu filho te pede a bênção pai, o que você diz? Abençoa. Deus te abençoe. Agora, se seu filho faz tal coisa errada, você vai retirar a bênção? Não. Não, você vai dizer, meu filho, Deus te abençoe, mas tal e tal coisa que você faz, eu não estou de acordo. Sim, Eu padre. vou te amar igualmente. Mas vamos supor que teu filho te fala assim, pai, tô indo ali fazer um assalto, bença, pai. Fala, não, não te abençoa. É claro, Nesse sentido, né? exatamente, né? A bênção é uma comunicação da bênção divina e libertadora ao mesmo tempo. O que o Papa está dizendo, não propriamente ele, mas o dicastério para a doutrina da fé, é que as pessoas precisam ser ouvidas e você vai rezar por elas. Não é nada que imita casamento, nem o rito, nada disso. É uma oração, uma questão pastoral. E não é só sobre a questão homossexual, é sobre casais também de segunda união, que já foram casados na igreja, têm um vínculo canônico, essas pessoas precisam ser ouvidas. Ouvir não quer dizer você concordar, é você ouvir. Eu acompanho dezenas de casos, seja da questão da homossexualidade, seja também da questão de casais de segunda união, né? E nós devemos anunciar a essa pessoa a graça de Deus que pode agir na vida dela. Se você tem um instinto, seja qual for, você não é condenado a seguir o seu instinto. Ninguém é condenado. Então a igreja propõe um caminho, primeiro, de santidade radical para a pessoa homossexual que se vê nessa condição, que é a consagração. Ela vai se consagrar na profissão dela, enfim, na vida dela, né? Não vai exercer a prática homossexual. Então, esse é um caminho mais radical. Agora, precisa ver cada um dos casos, né? Claro que eu atendo pessoas assim também, sem nenhum problema. É E isso que eu ia te mesma pergunta que eu fiz para o Marcinho. Alguma pessoa, com certeza a resposta sua vai ser sim, pelo longa estrada que o senhor tem, mas alguma pessoa homossexual já te procurou falando, olha, eu não quero ser homossexual, eu quero. há dezenas, com certeza. E é um sofrimento para a pessoa, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, olha, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Segunda coisa, você sendo filho de Deus, você é livre. Você não é obrigado a seguir seus instintos, nem a moda, nada disso. E vai indicando os caminhos para a pessoa, mas condenação jamais, porque não podemos condenar, né? E é a mesma coisa que eu digo para os pais também. Você vai abençoar o seu filho, a sua filha. Agora, a condição dele, quer dizer, a prática dele, seja o que for, você pode dizer concordo ou não concordo. Mas não vai bater no seu filho por causa disso. Ou obrigar a pessoa a se casar como se fosse um heterossexual. Não, primeiro precisa entender bem a pessoa. Agora, que há como dizer, quase que uma ditadura disto hoje, eu acho que há, né? Não pode ser uma coisa assim, dessa maneira. Maurício, a gente tem que Desculpa, acabar. desculpa, desculpa. Em que sentido, padre? No sentido da ideologia, quer dizer, quase que a pessoa é forçada a viver aquilo que ela está sentindo, É. como homossexual. Uhum. Né? Sobretudo que eu atendo adolescentes e jovens, você não é obrigado a exercer isso. Não, não, você não é obrigado. Você tem o seu livre-arbítrio e você tem a graça de Deus. A gente está chegando finalmente. Tua última Pena, pergunta, hein? depois eu faço a minha última e a gente finaliza. E aí vou pedir pra gente, porque daqui a pouco os caras começam com o sinalzinho deles de furadeira aqui, pedir para ser um pouco mais conciso nas respostas. Tem mais alguma pergunta? Eu encerrei por aqui. Fechou? Fechei. Então, maravilha. Satisfeito com as respostas, agradeço. Então, eu vou fazer uma pergunta. Na verdade, então, já que você não vai fazer a sua, eu vou fazer duas rapidinho. Usa meu tempo. Pela ordem. Recentemente teve uma polêmica da Câmara Municipal de São Paulo referente ao padre Júlio Lancelotti, fizeram uma CPI, que ao qual eu vi o documento, nenhum lugar fala de padre Júlio Lancelotti, mas acho que na fala de um vereador que propôs, ele fala algo nesse sentido,
de investigar o padre lá na Cracolândia, alguma coisa assim, tal. E aí alguns vereadores retiraram, porque falou que não tinha nada a ver com o padre Lancelotti, outros falaram: "Não, vou permanecer com a assinatura, porque o padre não está sendo investigado aqui, são as associações que recebem dinheiro público para fazer algum serviço público, não tem nada a ver com o padre e tal, né, e o padre não recebe dinheiro público", enfim, aí acho que todo mundo acompanhou isso. Qual que é a visão da igreja nisso? A igreja se sentiu afetada com isso? Como é que foi essa questão para a igreja católica? Olha, o padre Júlio, ele pertence à igreja de São Paulo, claro, é padre como eu, mas quem responde por ele é o arcebispo de São Paulo. E o Tá. arcebispo deve ter escrito sobre isto, né, especificamente. Agora, como você já lembrou, pelo que eu sei, pelo que o padre Júlio falou, ele não pertence a nenhuma ONG e não gerencia dinheiro público, né? E também aquilo que você falou, pelo que eu sei, a tal da CPI não cita o nome do padre. Agora, divagando um pouco, né? Como dizíamos agora há pouco, informalmente, Jesus foi vítima de um processo, né, do ponto de vista político, religioso, enfim, um processo. Ele foi condenado inocentemente, né? Ele é inocente, ele foi condenado à morte, mas, quer dizer, ele que é inocente, que não tinha pecado, que é o vencedor do pecado, foi acusado de tudo quanto que Não não presta, escapou né? da Então, dos fake news. qualquer cristão que fizer o bem, ele vai sofrer perseguição. Agora, a Entendo. perseguição, para nós cristãos, é uma purificação, não é uma coisa ruim. Agora, Entendi. evidentemente, nós somos uma sociedade democrática, ele tem o direito de defesa, tem o direito de se Claro. expressar, né? Sim. E a verdade, ela liberta. Seja, não temos medo da verdade. Verdade é uma coisa boa. Agora essa pergunta aqui eu acho que é bem legal. Milagre é milagre e não se explica, né, mas, eh, analisando os milagres de Jesus Cristo, aí eu endereço a pergunta aos 2. Qual que é o milagre, assim, que vocês de Jesus Cristo que vocês falam: "Cara, esse milagre acho que é o que mais Hum. fez sentido pra tudo", enfim, onde ele provou que era o filho do homem mesmo, assim. Qual que é o principal milagre na tua visão, Marcinho? É a ressurreição, né? A A nossa ressurreição. a ressurreição, a nossa fé toda está predicada no fato dele ter sido morto e o Cristo ressurreto que se apresenta. Há um filme muito, eu não quero ser extenso na resposta, mas tem um filme muito legal, que eu sei No sinal bater, a gente para. é que eu sei que você gosta de filme. Tem um filme chamado O Corpo, que é muito legal. E tem um filme Antônio também Bandeiras, né? do Antônio Bandeiras. E Não tem um assisti. também chamado Interessantíssimo. Ressurreição, que é um Não pouco não assisti esse. mais novo, muito bom. Esse eu não É, conheço. é, a, é, a, é a morte de Jesus, a ressurreição na ótica de um centurião romano, que agora, diante da bagunça, ele recebe uma ordem do próprio governador, do próprio Pilatos, eu acho, no filme, e para ele achar um banco, você tem que achar esse corpo. Aí o cara agora vai atrás de achar um corpo, porque se ele não achar um corpo, ele não consegue. O corpo seria dele, né? Não, talvez, mas ele não consegue contrapor a fé e ele começa a caçar os apóstolos para falar: onde que você pôs o corpo? Vocês esconderam, então. Muito legal, chama ressurreição. Então a ressurreição para mim é o melhor, porque Jesus é a primícia dos ressurretos, e é isso, esse é o caminho que nós todos vamos viver. Todo mundo que foi curado morreu. Eu acho muito digno, eu busco sinais, oro por isso, creio de todo o meu coração em sinais, milagres, maravilhas, mas todo mundo que foi curado na Bíblia morreu. Até Lázaro, que Jesus ressuscitou, também morreu. Morreu, Porque ele ressuscitou para essa vida. Isso. Então, eu, para encerrar aqui também, quero deixar esse breve recado. A gente busca muitas vezes as bênçãos naturais para a nossa vida terrena, mas eu acho que o principal que você precisa encontrar é a tua fé em Cristo Jesus, que te dá salvação e a vida eterna. E esse é deveria ser a- realmente o teu foco em vida. Para quem está ouvindo a gente, eu estou dizendo, de você buscar aquele que vai te dar uma vida eterna. Ainda que você sofra algumas coisas aqui, ainda que você seja alvo de uma doença que vai, mas você vai ter a vida eterna em Jesus, porque a vida eterna está nele. Padre Bosco, não valendo a ressurreição. A pergunta é difícil, mas, por exemplo, o evangelista João, ele escolheu 7 milagres, os 7 sinais, para demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. Ele diz assim, que Jesus realizou muitos que nem caberiam nos livros da terra. Um modo exagerado de dizer que foram muitos sinais, né? Mas eu diria o seguinte, que, do meu ponto de vista,
é um milagre cotidiano da Eucaristia, né? Como eu aludi agora há pouco, para mim a presença real de Cristo naquilo que eu não posso provar, que é o pão e o vinho consagrado, para mim pessoalmente é um grande sinal que me alimenta também para viver a caridade para com o próximo, né? Entendi. Tanto que nós dizemos que a Eucaristia é a fonte de toda a vida cristã, fonte e cume, não só da liturgia, não só da espiritualidade, mas da vida É o cristã. milagre perpétuo, é? É interessante que o milagre da multiplicação dos pães, que é uma cena da Eucaristia, é o único milagre descrito 6 vezes nos evangelhos. Em todos eles somando das 6 vezes. Entendi. Interessantíssimo. Fechando, Marcinho, dá o teu recado para quem tá vivendo em um mar de pecado e quer se converter, quer ir para a igreja evangélica, enfim, dá o teu recado, né? O sentido da vida para essa pessoa que tá buscando Deus, mas ainda não conseguiu achar o caminho. Amém. Vou falar para Para aquela, fechar. para aquela E dá teu câmera ali. tchau já junto. Legal. É, eu sinto que para você viver bem em paz, você precisa de um propósito. Propósito é aquilo que te tira da cama todo dia de manhã. Para muitos é o trabalho, para muitos é a família, é o filho, etc. Mas existe um propósito que é maior do que todos esses, porque ele diz respeito à eternidade. É um propósito tão grande e tão valoroso que ele faz você ver todas as circunstâncias ruins no caminho como menores. Tão grande esse propósito. E esse propósito é a tua vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero te desafiar a. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. Se você for sincero, buscar o Senhor com a tua fé na tua casa e pedir: se o Senhor é real, eu quero uma experiência contigo. E você vai conhecer esse Deus que não se explica, um Deus que não se vê, mas é real. Você está mais do que convidado a entrar em uma das nossas igrejas, onde você vai ter uma experiência com um povo que também busca o que você está buscando, porque esse é o caminho de salvação. Só em Jesus. Não há outro nome dado aos homens pela quais possais ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Então ele é a salvação. Dá para Fica salvar esse qualquer um. recado. Só existe um pecado que não tem salvação, conforme a Bíblia. A gente deixa para o próximo episódio. Brincadeira, eu vou falar. É o pecado, é rejeitar o Espírito É, Santo. impenitência, quando a pessoa não quer, Não quer, eu rejeito a presença não de quer o Deus. amor de Deus. Mas se O você se ateu. abrir, pode ser, É, pode ser, pode ser, o ateu. Eu rejeitei. A Bíblia diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Aquele que diz no seu coração, não, Deus não existe. Ele está rejeitando a graça de Deus. Enfim, mas se você quiser viver vida, não estou dizendo que tua vida na terra vai ser um mar de rosas. Você ainda vai ter todas as circunstâncias ao teu redor, mas aqui Deus vai guardar o teu coração em plena paz, porque você sabe para onde você está indo. Amém? Um grande abraço, Mauricião, obrigado. Eu que agradeço. Guti, obrigado, sempre um prazer estar contigo. Padre, um prazer enorme e uma honra estar contigo é também, isso viu? aí. Muito bom. Valeu, valeu, pessoal. Padre Bosco, a mesma pergunta e também o teu tchau. Olha, independentemente se você é ateu, se você é evangélico, se você é católico, gostaria que você lesse o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, ou do Evangelho de Lucas, que traz as parábolas da misericórdia. Então, a ovelha desgarrada do rebanho, eram 100, o pastor perdeu uma, foi em busca da que se perdeu, fez uma festa, trouxe a ovelha nos ombros e festejou a volta da ovelha perdida. Depois, a mulher que tinha 10 moedinhas de prata, perdeu uma, acendeu um candeeiro, né? Você não sabe o que que é, né? Candeeiro. Antigamente não tinha lâmpada elétrica. Ela varreu a casa toda. Quando encontrou a moeda, ela fez uma festa com seus amigos porque encontrou a moeda perdida. E finalmente, o filho, né? O pai tinha 2 filhos e o mais novo pegou o que era seu, pediu a herança, foi embora de casa. Pródigo. É, exatamente, né? E o mais velho ficou em casa. Depois, a história é cumprida, você vai ler. Depois de muito tempo ele volta todo esfarrapado, tal, e o pai dá para ele uma roupa nova, uma festa, dá para ele a casa, cobre-o de beijos. É a parte que eu mais acho interessante. O pai correu ao encontro dele e cobriu de beijos. Então pode ser que essa moeda perdida encontrada seja você, seja eu. Essa ovelha perdida encontrada, seja você, seja eu. Esse filho perdido encontrado, seja você, seja eu. Mas, sobretudo, nós devemos ser como o pai, que cobre de beijos o filho que volta. É isso que eu convido você a fazer. Então, leia capítulo 15 de São Lucas. E esse é o nosso Jesus Cristo.
cobre de beijo o filho que volta. Mesmo sujo como ele está, mas depois prepara para ele uma festa, uma roupa Boa. nova, um anel. E o mais velho, que gosta de julgar e condenar, ele não quer entrar na festa. E o pai vai até ele: meu filho, tudo que é meu é teu. Mas eu não vou contar tudo, vocês vão ler. Boa, aí. boa. Isso aí, gente. Obrigado. Eu acho que foi demais essa conversa aqui, falando um pouquinho do mundo cristão e vamos chamar assim, sem ofender ninguém, mas das suas variações. Isso. E É isso aí. fica As com Deus, igrejas, gente. né? Dia Literalmente. boa. Fiquem com Deus. Que os pastores e o padre estão comigo. Abraço. Tamo junto, abraço.